Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 26 de 5 de 2023, eu quero que vocês ouçam junto comigo este áudio. Ouça o áudio, por favor. Seu pai não vai fazer besteira, não. Eu sei que seu pai é de Deus. Ô, amor, vamos falar, fala comigo. Amor, fala comigo. Não deu certo. Mas a Daiane, sua filha, não, Juscelio, cadê ela? Amor, Fala com ela. amor, não, eu não tô com ela, não. Eu passei aqui agora pra pegar o Evangelho. Eu tô com a Regina tá chorando demais. Você Cadê sabe. Regina? Tá aqui, Oi. Regina. tá aqui. Oi. Deixa eu falar com ela. Nós te amamos demais, tanto você como as meninas. Você... Você. Regina. Eu vou Oi. passar. Regina. Me perdoa. Me perdoa. Você sempre foi a mãe que eu nunca tive. Me perdoa. Não, amor. Não, amor, vem pra cá, vamos conversar. Regina, para. Vocês ouviram no áudio um homem que está ligando para algumas pessoas e ele pede perdão. Esse homem, ele está prestes a cometer um crime. Assassinar as duas filhas, a facadas, e depois incendiar os corpos delas, supostamente ainda vivas. Olha, é possível ser perdoado uma pessoa que tem consciência do que ela vai fazer é algo errado? É algo ruim? É possível perdoar alguém que pede perdão já antes de cometer o ato? Se a pessoa pede perdão antes de cometer o ato, é certeza de que esta pessoa sabe que o que está fazendo é algo ruim, é algo muito errado. A matéria que vocês estão vendo aqui na tela, vou aqui mais para um lado para ficar melhor. A matéria que vocês estão vendo aqui, o que diz aqui? Pai mata filhas de 4 e 8 anos a facadas e depois coloca fogo no carro onde elas estavam, diz polícia. Segundo o delegado Humberto Teófilo, homem disse que iria matá-las para se vingar de uma suposta traição da esposa. Ramon de Souza Pereira, até o momento ainda não havia sido encontrado, até o momento desta matéria. Mas no momento este homem já se encontra preso. A matéria é do dia 23, ou seja, há 3 dias atrás. 23/5. Um motorista de aplicativo é suspeito de matar a facadas as duas filhas. No caso aqui diz suspeito, mas já está confirmado, não é suspeito. Ele realmente cometeu o crime. As duas filhas de 4 e 8 anos de idade. E depois atear fogo no carro com elas dentro. Na GO 462, em Santo Antônio de Goiás. Segundo o delegado Humberto Teófilo, os avós da criança chegaram a mostrar uma ligação gravada em que o homem diz que iria matá-las para se vingar de uma suposta traição da esposa. Também traição já confirmada, não é suposta. O caso aconteceu na segunda-feira 22. A Polícia Civil informou que depois do crime, Ramon de Souza Pereira fugiu para uma região de mata. Ele não foi encontrado até às 5h25 da terça-feira, dia 23. O tenente da Polícia Militar, Sandinei Batista, afirmou que os corpos das crianças estavam carbonizados quando foram encontrados. O delegado Humberto Teófilo explicou que na gravação da ligação com os pais das crianças foi possível ouvir as meninas implorando para que o pai não as matasse. Abre aspas. As meninas estavam gritando, não faz isso. Os avós estavam desesperados quando pararam a viatura para pedir ajuda, contou o delegado. Na imagem vocês podem ver o assassino.
e as 2 crianças, que já se encontram mortas. De acordo com o delegado, o homem agrediu a esposa após saber da traição. No dia do crime, ele pegou o carro dela e buscou as meninas na escola. Entre aspas, ele normalmente não busca as crianças no colégio. Ontem ele foi, então ele pegou as 2 lá e não voltou para casa, disse o delegado. Na foto vocês podem ver o carro carbonizado. O que essa matéria não diz é que este homem e sua esposa são membros fiéis da Igreja Assembleia de Deus, regida pelo pastor Ronaldo Luiz, e que a esposa deste homem atraiu com o próprio pastor da igreja. Após descobrir a traição, o homem assassina as 2 filhas para se vingar da esposa. Isso, pessoal, é uma barbaridade e uma injustiça sem tamanho. É correto 2 crianças inocentes pagarem por uma traição de sua mãe? Claro que não, não é, pessoal? Uma pessoa não pode pagar pelo crime de outra. O mais interessante é isso ter acontecido com membros de uma igreja evangélica, pessoas que, como eles mesmos dizem, entre aspas, foram lavadas no sangue de Jesus. Em 2001, um menino foi assassinado, queimado vivo dentro de uma caixa de madeira, dentro de um templo da Igreja Universal. O menino foi assassinado por 2 pastores da própria igreja, após flagrar os pastores mantendo uma relação homossexual dentro da igreja. Não é de hoje que pessoas altamente religiosas e que se dizem santas, que se dizem, entre aspas, lavadas no sangue de Jesus, ou que se dizem pessoas de Deus, cometem injustiças e atrocidades terríveis. Você pode encontrar injustiças terríveis e algo muito semelhante a este crime que este homem cometeu contra suas próprias filhas para se vingar da esposa após uma traição. Você pode encontrar isso dentro da Bíblia. No livro de 2 Samuel, há um relato em que o rei Davi planejou a morte de um homem após deitar-se com a mulher deste homem e a engravidá-la. Após o nascimento da criança, Deus teria assassinado a própria criança como punição ao rei Davi. 2 Samuel 11, do 2 ao 6, diz: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, porque Davi era um rei, né? O rei mandou trazê-la, a mulher teria que ir. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada na sua imundícia. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que Davi manteve uma relação sexual com esta mulher, porque essa mulher não estava em seu tempo de menstruação. É isso que ele quer dizer com tempo de imundícia. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la pôr na mão de Urias. Escreveu a carta, dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Ou seja, Davi aqui planejou a morte de Urias, porque havia engravidado a mulher de Urias e não queria que fosse descoberto. E saindo os homens da cidade à peleja com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. E o Senhor enviou Natã. Natã é quem? Um profeta, o profeta Natã. Enviou Natã a Davi, e apresentando-se a Davi, disse:
Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Isso aqui é o que, pessoal? Violentar as mulheres, estuprá-las. Entende? As mulheres que nada tinham a ver com esta situação, com essa circunstância. Certo? E darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, ou seja, relações sexuais explícitas em público, no meio da sociedade, no meio de todas as pessoas, para que todos possam ver um sexo grupal em público. É isso que o Deus Javé está dizendo aqui que vai fazer. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Ou seja, a cena aconteceria em público, certo? Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Por que ele diz isso aqui? Porque qualquer homem que se deitasse com uma mulher que tivesse marido, este homem deveria ser morto diante da lei que o próprio Deus entregou a Moisés. Nesse caso, Deus abriu uma exceção para o Davi, porque Davi era rei, e o rei não poderia ser morto como qualquer outra pessoa. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Vocês veem aqui, a criança, o filho, que nasceu de Davi com Batseba, foi morto por Deus, sem culpa de nada. Um ser inocente, uma criança inocente. Deus a matou, a assassinou, para se vingar de Davi. Veja a injustiça cometida dentro da Bíblia e atribuída ao próprio Deus. E disse ele: Vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, agora já que Davi tomou a mulher de Urias e Urias estava morto. Agora Davi estava com Batseba, a mulher que ele havia tomado de outro homem. E entrou a ela e deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou. O que nós vemos aqui? O Davi, após perder o filho, o que ele fez? Foi fazer sexo. E fez um outro filho na mulher. Olha o sentimento aí de compaixão pelo filho, vindo de um suposto homem de Deus. E o próprio Deus amou esta criança, porque Davi agora estava com a mulher e a mulher já não pertencia a outro. Veja o entendimento e a compreensão de Deus. Igualmente a compreensão e o entendimento de povos bárbaros daquela época. Isso indica que não havia Deus ali, pessoal. Deus algum fez alguma coisa. O que isso indica é que Deus é um personagem criado por aquele povo, por aquelas pessoas. Deus tinha o entendimento e a compreensão daquelas pessoas. Interessante que outras partes da Bíblia diz que Deus é onisciente. E nesse texto que eu acabei de ler para você, diz que Deus foi quem colocou Davi lá como rei de Israel. O livro de Isaías 46:10 diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. A Bíblia também diz que Deus é sádico. Provérbios 16:4 diz: O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal.
Então, pessoal, abram bem os olhos, desenvolvam o seu senso crítico e enxerguem o que vocês estão seguindo, o que vocês estão adorando e o meio em que vocês estão entrando. Muito obrigado.